Fala, galera do sexto ano! E aí, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade de cada um de vocês. Bom, então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a Terra e o Universo. É o último módulo dessa apostila do segundo bimestre. Vamos falar agora sobre os tipos de rochas. Antes disso, pessoal, a gente precisa saber que a geologia é o nome dado à ciência que estuda a crosta terrestre, as rochas que nela se encontram, a sua origem, o interior do nosso planeta e toda a história envolvida nesse processo. Sabemos que a camada exterior e rígida do nosso planeta, que inclui a crosta e a parte superior do manto, recebe o nome de litosfera, que significa uma esfera rochosa. Rochas e minerais são estruturas sólidas que compõem a litosfera do nosso planeta. As rochas são diferentes dos minerais por serem constituídas, ou seja, por serem formadas por um monte de minerais. O granito, por exemplo, ele é formado pela aglomeração dos seguintes minerais: mica, quartzo e o feldspato. Mas isso não significa que não existam rochas formadas por um único tipo de mineral, como é o caso do quartzo rosa. As rochas são classificadas de acordo com a sua origem, em rochas magmáticas, rochas metamórficas ou rochas sedimentares. Vamos ver cada uma delas? Primeiro, as rochas magmáticas, que prestem atenção, também podem ser chamadas de rochas ígneas, tá? Essa palavrinha vai aparecer bastante nos exercícios da tarefa, então preste atenção que é a mesma coisa do que dizer rochas magmáticas, ok? Então essas são as rochas mais antigas da Terra. Elas são formadas pelo resfriamento e pela solidificação, ou seja, uma cristalização do magma. O magma é o líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200 graus Celsius, proveniente do interior da Terra, das erupções vulcânicas. As rochas magmáticas, ou também então chamadas de ígneas, não se esqueçam disso, podem ser divididas em extrusivas ou intrusivas. As rochas magmáticas extrusivas são formadas a partir do resfriamento do magma expelido pelas erupções vulcânicas, por exemplo, o basalto. Então, o basalto é uma rocha magmática extrusiva. Já as rochas magmáticas intrusivas, elas são resultado do resfriamento lento do magma no interior da Terra, ou seja, de regiões internas bem profundas do subsolo, como exemplo, o granito. Pessoal, o nome do processo responsável pela formação de uma rocha magmática é magmatismo, ok? Vamos ver agora as rochas metamórficas. São as que têm origem a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares, quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Como exemplos, nós temos a ardósia, que é originária da argila, nós temos o mármore, que é originário do calcário, e a gneiss. Então vejam a imagem. Importante falar também que o processo responsável, então, pela formação das rochas metamórficas, nós chamamos de metamorfismo. E por último, as rochas sedimentares, são as formadas por sedimentos compactados. Sedimentos são cascalhos, areias, argilas, limos. Em outras palavras, são os restos de rochas desintegradas, os sedimentos, pedacinhos de rochas quebradinhas, são moídas pela erosão, pela ação da chuva, do calor e do vento. Como exemplos de rochas sedimentares, nós temos a areia, o arenito, a argila, o carvão mineral e o calcário. E, novamente, o nome do processo responsável pela formação das rochas sedimentares é sedimentação. Bom, agora nós falaremos sobre a geologia e o livro das rochas sedimentares. Agora que nós já conhecemos os tipos básicos de rochas que podem ser encontradas na litosfera, vamos nos ater um pouquinho mais sobre as rochas sedimentares. Mas, por que as rochas sedimentares? Porque é nelas onde ocorre o processo de sedimentação necessário para que fiquem registradas aquelas ocorrências que nos permitem contar a história da Terra.
bem como permitiram registrar e decifrar a existência de espécies que viveram em diferentes tempos geológicos. Estou falando tudo isso e, na verdade, estamos nos referindo aos fósseis. Então, vejam, considerando que os sedimentos se depositam no solo, no fundo dos lagos, dos rios, mares e nos desertos de areia, vamos imaginar o que acontece ao longo de muitos e muitos anos. Com o passar do tempo, o próprio peso desses sedimentos vão se acumulando e né, na verdade, acabam compactando, comprimindo as camadas de baixo. E essas camadas se tornam, então, as rochas sedimentares, essa compactação, né, dos sedimentos. Obviamente, pessoal, essas rochas sedimentares de baixo são sempre as mais antigas, lá do interior do planeta, né? As de cima, as mais superficiais, são as mais recentes. Quando os movimentos da crosta terrestre fazem emergir fundos de antigos mares, lagos e rios, as camadas de rochas sedimentares aparecem sobrepostas, assim como as páginas ordenadas de um livro. A essa superposição é que os geólogos chamam de o livro das rochas sedimentares. Durante o processo de sedimentação, as camadas de sedimentos, essas camadas compactadas que nós falamos, eles vão incorporando plantas, animais, micro-organismos mortos, que vão se alojando no fundo dos mares, dos lagos, dos rios e em todos os demais ambientes. A maior parte desses organismos se decompõe e desaparece, mas uma pequena parte fica encapsulada nos sedimentos, que vão virar rochas. É assim que se formam os fósseis. Às vezes, resta apenas a impressão do corpo, a marquinha dele. Às vezes, sobram os ossos, as conchas. Muito raramente, todo o corpo é preservado, transformado ele próprio em rocha. Nós chamamos isso, então, de petrificação. Dizemos que o organismo foi petrificado. É o caso, por exemplo, das jazidas de carvão fóssil. Algumas delas são imensas florestas de samambaias, que se fossilizaram com todas as suas salamandras, baratas, libélulas, aranhas. Ela está inteirinha preservada. Nas páginas do tal livro das rochas, né, aquelas camadas das rochas sedimentares, os fósseis mais antigos, então, se encontram nas camadas do fundo, do interior do planeta Terra. E os fósseis dos seres mais recentes se encontram nas camadas da superfície. Por essa razão, podemos conhecer a sequência em que se formaram os fósseis ao longo do tempo. Vamos folheando essas camadas das rochas sedimentares. Os cientistas, então, vão observando essas mudanças que ocorrem nas espécies ao longo de centenas de bilhões e milhões de anos. Já foram encontrados indícios da existência de seres que viveram há mais de 3 bilhões de anos. Porém, as rochas em que foram encontrados esses seres foram tão transformadas pelo calor e pela pressão que o estudo desses indícios se torna um pouco difícil, tá? Agora nós vamos ver algumas imagens de fósseis. Então, o primeiro nós temos uma fossilização marinha, é a cabeça de um ictiosauro, né, um réptil que se alimentava de peixes. Em seguida, nós temos a fossilização terrestre, um esqueleto de um réptil voador, o pterodáctilo. Depois nós temos as conchas fossilizadas de um molusco. A resina da casca dos pinheiros, que nós chamamos de âmbar, pode embalsamar insetos e aranhas, promovendo então a preservação desses animais. E ao lado nós temos uma folha fossilizada. Aqui, pessoal, nós temos aí a nossa linha do tempo, né, com o período pré-cambriano. Depois nós temos a era paleozoica, a era mesozoica, a era cenozoica, e dentro dessas eras nós temos aí alguns períodos, tá? Eu trouxe algumas informações importantes sobre algumas situações. Então, vejam. Primeira coisa importante a gente saber é que lá embaixo, a gente vai começar lá de baixo, né? O período pré-cambriano, ele aconteceu lá em 650 milhões de anos atrás. Foi lá, nesse período pré-cambriano, onde houve o surgimento dos primeiros seres vivos, tá bom? Dando sequência, a gente vai subir agora a linha do tempo. Na era paleozoica, ocorreu a maior diversidade biológica. Então, aí nós tivemos o surgimento dos seres vivos
e a variedade deles, tá bom? Depois, a gente vai dizer o seguinte, o primeiro habitat a ser ocupado, né, foi o ambiente aquático, porque as características presentes nos primeiros seres vivos não eram adequadas para a ocupação do ambiente terrestre. Então, nós tivemos a ocupação inicial do ambiente aquático, tá bom? Então, dessa forma também a gente pode dizer que os organismos invertebrados, eles surgiram antes dos vertebrados, tá? Preste atenção que tudo que a Pro está falando aqui terão perguntinhas lá na tarefa sobre isso. Bom, continuando, então a gente teve o surgimento dos animais, ele seguiu a seguinte sequência evolutiva. Nós tivemos os peixes, depois os anfíbios, depois os répteis, depois as aves e por último os mamíferos. A existência de asas em algumas espécies extintas de répteis é uma característica de parentesco entre esses dois grupos. Então a gente consegue perceber que répteis e aves têm até alguma semelhança, né? Já que os répteis apresentavam asas, os répteis extintos já, né? Subindo mais aí a nossa linha do tempo, os primeiros primatas surgiram na era Cenozoica, lá que a ultimazinha lá, a primeira, né? A gente foi de baixo para cima, então lá a primeirinha, lá em cima. Então, os primeiros primatas, eles surgiram na era Cenozoica no período terciário, observem ali, tá? Tá até escrito, primeiros primatas. E os primeiros seres humanos, eles também surgiram na era Cenozoica, porém no período quaternário, tá bom, pessoal? Bom, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!